Oi, boa noite a todos. Estou eu aqui de novo, viu? Bom, gente, então vamos agora aproveitar esse momento, né? Serenando o nosso coração, né? Acalmando os ânimos. Aproveitar esse momento, né? Que a gente está aqui, que a gente tem o privilégio, né, de estar aqui. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de pertencer a esta casa, de estarmos aqui reunidos, comungando o mesmo pensamento, né, em busca da paz, que tanto nós procuramos, né? Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, agradecer pela oportunidade, pedir para que a gente consiga absorver os ensinamentos, o estudo da noite, que a espiritualidade nos assista e que a gente tenha sempre muita paz, ânimo, para estar sempre em busca da nossa melhora, para que um dia possamos chegar, né, nos elevar, né, como Cristo mesmo disse, né, que nós, como Deus nos criou simples e ignorantes, mas que nós chegaremos um dia à perfeição. Então, a gente está em busca dessa perfeição e que nós não desanimemos, né, desse caminho que a gente está tentando perseguir. Então, com a prece do Pai Nosso, nós damos início ao estudo da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos estudar vamos ler um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação, capítulo 15. O tópico é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu acho que todo mundo conhece esse texto, e é um texto do Paulo, do apóstolo Paulo, de uma profundidade a respeito da caridade, a respeito do amor, e eu acho que é o texto que mais nos esclarece sobre a importância dessa caridade. O Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo quando se converteu, quem tiver por curiosidade, leia o livro Paulo e Estevão. Quando Paulo começa a escrever as cartas, porque aquelas cartas nada mais são do que psicografia. As cartas de Paulo são psicografadas, segundo o livro Paulo e Estevão, pelo Francisco Cândido Xavier. O Paulo sentava, entrava num transe mediúnico e psicografava. Geralmente, era diretamente pelo Cristo. E isso está no livro. Quando o Paulo não estava bem conectado, o Estevão servia de intermediário.
entre Paulo e o Cristo. O Estevão foi o primeiro cristão a ser morto, e foi morto pelas mãos do Paulo. O Paulo é que matou ele. Né? Foi ordenado que ele apedrejasse o Estevão. E o Estevão, na hora da sua morte, no momento derradeiro, sussurrando, Paulo chega perto dele e diz assim, o Estevão diz a ele, né? Se você é capaz de defender com unhas, com toda a força possível o mosaísmo, eu não tenho dúvidas que quando você conhecer o Cristo, o que você será capaz. E aí ele desencarna. O Estevão desencarna. E aí tem toda aquela passagem, né, da transformação do doutor da lei, do homem orgulhoso, do homem arrogante, soberbo, de uma posição social que que ele se transforma, né? Do deserto a uma transformação. Ali começa a sua transformação, onde ele fica cego. Ele recebe a instrução do próprio Cristo que procurasse Ananias, que era o profeta que ele estava perseguindo. O Paulo vai procurar Ananias, o profeta. O Ananias cura Paulo da cegueira. E ali começa todo o caminhar do Paulo. Eu estou comentando isso porque essa carta aos Coríntios, que fala sobre a caridade, ela foi psicografada foi através do próprio Cristo. Então, é um dos textos mais belos que fala sobre o amor. E começa assim: ainda quando falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, e um símbolo retumbante. E quando tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Eu vou acabar de ler o final desse texto e aí a gente comenta. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade assim mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades de coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Essa caridade é que nos salva. É essa caridade que o Paulo coloca, que não necessita de religião.
não é a fé nas religiões. Porque a fé sem obras é uma fé morta. E como diz Madre Teresa de Calcutá, as mãos que consolam são mais poderosas que os lábios que oram. A caridade é a religião do universo. É a caridade, é a gentileza. Por isso que o Paulo coloca, ele escreve bem, né, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, qualquer idioma que você possa falar, que você conheça qualquer idioma, ou a língua dos anjos, que você tenha contato através da mediunidade com os mentores espirituais, com os espíritos de escola. Se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. Então não adianta eu conhecer todos os idiomas. Através da minha mediunidade, que é o falar a língua dos anjos, ter o contato com os mentores, com espíritos de hierarquia, se não tiver a caridade, se não tiver o amor em movimento, é o que ele coloca, é um bronze sonante. É um bronze sonante. E isso serve para nós dentro da doutrina espírita, no termo mediúnico. Não adianta a gente ter contato com os espíritos. Não adianta só o trabalho mediúnico, a desobsessão, o passe, os tratamentos. Se eu não me transformo, se eu não sou caridoso para com o meu próximo, se eu não sou gentil para aquele que está ao meu lado, se eu não aprendi a servir, nada disso tem importância. Porque é o que diz o Chico. O Chico fala uma frase interessante, que eu já disse aqui. O Chico diz assim, quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar qual é a sua religião. Ninguém vai te perguntar qual é a sua religião, qual é a sua crença. Ninguém. Ninguém vai te perguntar dos seus títulos, nada, 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 nada. Porque o que eles querem saber é o bem que nós fizemos ao próximo. É o bem de todo o nosso coração que no qual nós fizemos. Então não adianta a gente estar dentro da religião, até porque religião hoje, mais do que nunca, infelizmente, virou um tormento, né? A gente vê o noticiário, infelizmente, aonde nós deveríamos ter, naquele espaço, a busca e a compreensão e a vivência das leis espirituais, infelizmente, virou-se um antro de perdição, em todos os sentidos. E aí são todas as religiões. A gente vê problemas de ordem, assédio, estupro, roubo, em todas as religiões. Em todas as religiões. Eu não estou falando exclusivamente de uma única religião aqui. E digo mais, vi uma pesquisa que 70% dos pastores evangélicos se encontram em depressão. Há uma semana atrás, uma pastora evangélica de 36 anos se suicidou. Aqui em Americana, nós tivemos um jovem na pastoral que suicidou. Então, religião não é bandeira para ninguém. Religião não salva ninguém. O que nos salva é o amor. O papel da religião para conosco é nos ensinar a nos amarmos. A religião, ela tem o papel de nos ensinar a valorização da vida. O valor que a vida nos tem. Esse é o grande papel da religião. A religião tem o papel de nos religar a Deus, através do exercício de espiritualidade. De espiritualidade. Religião não salva ninguém. Tanto que o Paulo deixa claro, não é a fé na religião, não é a fé em Deus, não é a fé em Jesus que te salva, o que te salva é a caridade.
O que te salva é o amor no qual você vive dentro do seu coração. Isso te salva. E salva-nos de quê e do quê? Salva-nos da porta larga. Salva-nos da loucura do mundo. Porque é muito triste você pegar um noticiário hoje nas mídias sociais e você vê os inúmeros suicídios que estão ocorrendo. É ativista, é religioso, é criança, é adolescente, é idoso. Os escândalos dentro da religião. O que nos salva é esse amor por nós. O amor no qual nos contagia, nos gera entusiasmo perante a vida. A vontade de servir, a vontade de ser melhor, a vontade de ser grato, de ter a gratidão, porque a gratidão é o sentimento, é um dos sentimentos que nos liga a Deus, de valorização da vida. E nós precisamos ser gratos. Gratos porque nós estamos aqui saudáveis, nós temos os nossos problemas, mas temos saúde, estamos saudáveis, temos os nossos braços. Como diz o Chico, uns queriam ter olhos azuis, outros só queriam enxergar. Uns queriam ter aquele sapato, aquele tênis da moda, outros apenas queriam ter pé para poder andar. Uns queriam ter camisa, ou camisa de tal marca, ou calça de tal marca, e outros só gostariam de ter uma roupa para se vestir. O que nós precisamos é ter esse pacote que diz aqui o Paulo para nós, de bondade, de benevolência, de alto amor, de gratidão, e que todos nós podemos exercitar. E é isso que a doutrina vem nos ensinar. A doutrina espírita vem nos ensinar o exercício da espiritualização, o exercício de nos educarmos, o exercício de despertar em nossos corações essas virtudes. Nos dá o conhecimento, mas nos dá mais do que o conhecimento. Amai-vos em primeiro lugar. Ama de todo o teu coração. Porque é isso que nos previne perante a loucura do mundo, perante a esses noticiários assustadores de corrupção, de violência, de preconceito, de racismo, de um monte de coisa que você começa a folhar, olhar, você fala, se você não tiver uma espiritualidade, aquilo te assusta, você fala, o mundo está perdido. E a nossa caridade realmente pode esfriar. Se a gente não tiver espiritualidade, a caridade esfria. Se nós estivermos presos ao rótulo da religião, porque acha que frequentando aquela religião se tem a salvação, a caridade esfria. Uma hora ela vai esfriar. Ela morre. Agora, se a gente for educado para se amar e amar ao nosso próximo, se a gente for educado para compreender, respeitar, incluir as pessoas, compreender que cada ser humano tem a sua experiência, traz a sua condição, tem no seu psiquismo, né, as suas memórias, ele é um todo das suas memórias de vidas passadas, e que precisa ser respeitado, que precisa ser amado. Se a gente tiver essa instrução e a vivência do amor, a gente passa a ser mais tolerante, mais gentil. Essas notícias não nos abalam, porque é o que nos mantém firme. Eu preciso cultivar esse sentimento em mim. Eu não posso apenas representar um papel dentro da religião. Eu tenho que representar a religião dentro do meu coração. Eu tenho que me religar a Deus. Eu tenho que me religar. E só nos religamos a Deus aquilo que Paulo colocou tão bem, através da caridade, através da gentileza, através do amor. Não é da religião. A religião teria condições de nos mostrar esse caminho, mas infelizmente hoje, nós nos decepcionamos muito mais com as religiões do que compreender esses sentimentos que nós precisaríamos compreender. A gente vê muito mais que a religião, ela separa pessoas, ela diverge, ela exclui
do que ela inclui as pessoas, do que a inclusão. E isso é uma verdade. E eu não estou falando aqui de uma religião exclusiva, viu, pessoal? Não estou, e aí coloco também dentro a doutrina espírita. Se a gente não vivenciar esse amor que Paulo diz aqui, não vai ter salvação. Porque é esse auto-amor, esse amor a Deus, esse amor ao próximo, que faz com que a gente se torne humanos. Que a gente possa se sensibilizar com a nossa dor e com a dor do próximo. É o único sentimento que nos torna humanos, sensíveis. É o único sentimento que nos dá realmente um alerta e uma condição de justiça. É o único sentimento. Por isso que a nossa obrigação nesse planeta, em primeiro lugar, é se amar. É o primeiro dever nosso como pessoa, como ser humano, é aprender a se amar. Aprender a se valorizar. Aprender a se libertar das exigências e dos padrões que nos é colocado, seja por um processo cultural, educativo, não importa. Mas nós temos que nos encontrar, nós precisamos nos achar, nos aceitar. Precisamos tirar esse peso que nos coloca e que a gente também colabora para que as nossas cruzes fiquem mais pesadas. É obrigação de cada um de nós. Nós temos por dever de começar essa caridade conosco. Então, que não venhamos cair nessa armadilha da ilusão de que se achar que está frequentando uma religião, que é que trabalha, há um trabalhador dentro da religião, faz um trabalho voluntariado, mas se ele não vivencia isso, ele é, como diz aqui o Paulo, um bronze sonete. É um símbolo retumbante. Palavras do Paulo. Ecoa. O que é um símbolo retumbante? Ele só ecoa. Ele repete, mas não vivencia. Ele não vive dentro de si. Aquilo não ecoa para dentro de si. Aí o Paulo diz, né? E quando eu tivesse o dom da profecia, de profetizar, de ver o futuro, de ter a premonição, e penetrasse todos os mistérios, e conseguisse ver o futuro, conseguisse compreender tudo, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Eu nada seria. Então não adianta dizer, eu sou um indivíduo fervoroso, que tem fé. Você tem fervor à tua religião, mas você não tem fervor à caridade. Você não vivencia a caridade. Às vezes, aquele indivíduo que se diz ateu, ele está mais próximo de Deus do que a gente. Ele é mais digno da misericórdia divina do que nós religiosos. Não é? É o que diz até o Papa Francisco. Preferível um ateu do que um católico hipócrita. Ele disse, houve uma mensagem dele. Por quê? Porque o ateu que não acredita em Deus, mas é ético, é moral, aprendeu a ser gentil, ama seu próximo, aprendeu a servir. Ele está muito mais próximo de Deus. Muito mais próximo de Deus. Do que a gente que se diz cristão. Até porque, se dizer cristão, eu digo que é de uma responsabilidade muito grande. Porque fazem uma covardia com Cristo. A maioria das pessoas se dizem cristão,
mas exclui as pessoas, são preconceituosas, são racistas, são homofóbicas, intolerantes. Intolerantes. E se dizem cristãos. São violentos, soberbos, arrogantes, são carrasco dentro dos seus lares. E carregam uma Bíblia debaixo do braço, ou carrega um crucifixo no pescoço. Eu acho que para se dizer cristão é de uma tamanha responsabilidade. Nós temos que entender que para sermos cristãos, temos que vivenciar um pouco daquilo que Jesus nos ensinou. Porque se eu tiver dúvida, se eu estiver agindo ao contrário disso, eu só estou preso a um rótulo. Então o Paulo coloca, né, a caridade acima da fé, acima de todas as ciências, de todas as profecias. Então não adianta eu saber todas as profecias, ter ciência de tudo, ter um bom conhecimento de tudo, ter uma fé fervorosa, gigantesca, mas se eu não sei estender a mão para quem sofre, se eu não tenho um olhar de compaixão para quem me procura, se eu não sei ouvir quem pede consolo, nada disso importa. Por isso que Jesus, ele simboliza o amor em expressão, o amor incondicional em expressão. Porque se teve uma coisa que ele veio nos trazer ao ápice, ao extremo, e nos ensinar ao extremo, foi o amor. Foi o amor. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria. Olha que interessante. Vamos entender isso. Aqui ele diz assim, ó. Aí vocês vão perguntar, mas essa primeira frase de Paulo não é caridade? E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, tudo isso não serviria de nada. Mas, poxa, eu estou dando os meus bens para alimentar os pobres. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala de 2 tipos de caridade. Fala da caridade material, que é você dar esmola. E ele diz, é uma caridade. Mas ele fala de uma caridade mais importante, a mais sublime, que ele fala da caridade moral. A caridade moral, a caridade que suporta, que é doce, que é paciente, que é benfazeja, que é gentil, que é amável, que sabe perdoar, essa é que tem mais valor sobre a caridade material. Então, nada disso importa, você ter vendido tudo, os seus bens, para alimentar os pobres. Até porque os teus bens não te pertencem. É fácil você dar o que não é teu. A caridade moral, você tem que dar o que é seu. Você tem que dar o que é seu. Você tem que dar o seu tempo, o seu sacrifício, sua renúncia, sua paciência, seu perdão. Isso é seu. Os bens não nos pertencem. Nós somos só fiéis depositários. Então, dar bens materiais, você está dando uma coisa que não é sua. Não é sua. Bem material não é seu. Então não acha que você está fazendo grandeza. Por isso que o Paulo fala, se não tiver caridade, se não tiver a caridade moral,
Porque não adianta você dar esmola, não adianta você dar dinheiro, se você não tem a caridade moral dentro da sua casa. Você não suporta os seus. Você não exercita a paciência, você não exercita o amor, você não exercita a indulgência, a misericórdia, que é isso que Deus lhe pede, a caridade moral, que é isso que vai lhe pertencer quando você sair da terra. Os bens terrestres não te pertencem, é fácil dar o que não te pertence, mas é difícil dar o que nos pertence, dá tempo, dá amor, dá perdão, dá indulgência, dá misericórdia, e principalmente paciência, de você suportar o outro, de você respeitar o tempo do outro, de você ser indulgente, de você amar, aprender a amar e aceitar como o outro é, sem pedir mudança. E isso é a caridade moral. Isso é teu. E se você exercitar, quando você sair da terra, você leva isso. É o reino de Deus. Agora, os bens materiais, é o que diz o Evangelho. É uma caridade. Não deixa de ser. Pode até ser um exercício, um prenúncio, mas a verdadeira caridade é a moral. E o Paulo coloca isso. Se não tiver caridade, nada disso funciona. Porque caridade vem com amor. E amor traz um pacote, um leque gigantesco de sentimentos junto com ele. Traz perdão, traz indulgência, traz misericórdia, traz bondade, traz paciência, traz tolerância. Isso é nosso. Isso é em conformidade com a lei divina. Dai a César o que é de César. Esmola material é, dai a César o que é de César. O indivíduo precisa se alimentar, precisa comer, mas dai a Deus o que é de Deus. Até porque Jesus, ele faz uma distinção muito bem a respeito da caridade material. Vai lá o doutor da lei, joga um punhado de moeda. Vai lá a viúva, põe uma moeda. Jesus pergunta, quem deu mais? Quem vocês acham que deu mais? A viúva, né? E Jesus fala, a viúva deu mais. Aí perguntaram, mas por quê? Porque ela está dando aquilo que vai lhe faltar. Aí sim. Aí é caridade moral. Porque o doutor da lei estava jogando aquele punhado de moeda, porque ele tinha de sobra. E ele estava fazendo aquilo para se aparecer. O religioso, hipócrita. A viúva não. A viúva deu a moeda que ia lhe faltar. Que ia lhe faltar. Ela ia passar fome com aquela moeda. Caridade moral. Aí entra a caridade moral. Então, nós não estamos menosprezando a parte material, mas a parte material, ela só entra com a moral quando vai me fazer falta. Não é? Quando você pega R$1 lá, você vai comer um lanche, aí você olha alguém e a pessoa, só me dá um. Aí você olha para R$1, aquele fome e você dá. Aí é a caridade moral. É aquilo que aconteceu com Francisco de Assis. Francisco de Assis estava caminhando e de repente ele cruza com um mendigo mal cheiroso, de uma aparência nada agradável. Chega perto de Francisco de Assis e diz assim, o senhor me dá uma moeda? Eu estou com fome. E ele só tinha uma única moeda. E aí ele pensou, essa única moeda é para eu poder comer alguma coisa. E ele disse ao mendigo, não tenho, e foi embora. E aí veio a voz da consciência, Francisco, volta e entrega a moeda. E aí aquilo foi mais forte que ele foi e entregou a moeda. Quando ele entrega a moeda, quem é o mendigo? Isso está no livro
do Espírito Miramês, pelo médio João Nunes Maia, chamado, o título é Francisco de Assis. Quem era o mendigo? Era Jesus. Era Jesus. Né? Nesse livro fala bem a sintonia e a afinidade que Francisco de Assis tinha com Jesus. Né? Francisco, puro amor. Né? A gente conhece ele como puro amor. O apóstolo que amava, né? O discípulo que amava muito. Puro amor. Então era isso, é isso que salva. É isso que salva. Então não é pegar no meu console lá no carro, tem um punhado de moeda. Às vezes a gente dá até para não ficar com a consciência pesada. Toma, vai. Né? Então a gente precisa entender bem o que é a caridade. Porque senão parece uma troca. Né? Aí, olha só as características que o Paulo fala sobre a caridade. Vamos ver se a nossa caridade se aproxima disso? A primeira característica que Paulo fala da caridade, a caridade é paciente. Tudo suporta, a caridade é paciente. É a primeira característica que ele coloca aqui na caridade. É a ciência da paz. Nós estamos testando a nossa paciência, nós estamos sendo pacienciosos com aqueles que nos cercam. Essa é a primeira característica da caridade, segundo Paulo. Nós estamos dando a outra face, porque só quem tem a ciência da paz, a paciência, aprende a dar a outra face. Não entra em sintonia de guerra. Não paga o mal com o mal. Não comete a injúria, a calúnia ou a difamação. Não precisa gritar. Porque quem tem a ciência da paz, a paciência, tem amor. É o que diz um sábio perguntou aos seus discípulos, e assim, vocês sabem por que as pessoas gritam uma com as outras? Aí um diz assim, as pessoas gritam uma com as outras porque a outra lhe fez mal. Ele disse, não. As pessoas gritam umas com as outras porque querem ser ouvidas. Por isso que grita. Porque não se ama. Porque aí ele disse, vocês já viram quando alguém está apaixonado? Como é que faz alguém estar apaixonado? Não sussurra. Não é isso? As pessoas que gritam têm o coração distante. As pessoas que gritam umas com as outras é porque os seus corações estão distantes umas das outras. Por isso que elas precisam ser lembradas, por isso que grita. Mas quando a gente ama, os nossos corações se aproximam. E aí a gente não precisa gritar, porque a gente ama. Eu não preciso alterar o meu tom de voz para conversar ou argumentar, porque a gente ama. Então, quando tem muita gritaria em casa, isso mostra que os nossos corações estão o quê? Distantes. Então, presta bem atenção. Isso é um sinal. Gritaria em casa é um sinal de que os nossos corações estão distantes uns dos outros. Então, a gente precisa amar para aproximar os nossos corações. E aí a gente pode falar de forma calma, tranquila. Não precisa gritar para colocar a sua verdade. É isso que esse sábio disse aos discípulos. Então, corações que se aproximam são corações que se amam. Então, elas argumentam. Elas aprenderam a dialogar. Não precisa ter gritaria. Se tem gritaria, é porque estão distantes do amor. Então, as almas estão doentes. Precisa de amor. Então, a primeira característica da caridade, paciência. Aí ele diz,
A segunda, a caridade é doce, benfazeja. Olha que interessante isso. A caridade, ela não é orgulhosa. A caridade é sutil. Ela é tão sutil que quem recebe nem percebe que está sendo ajudado. Porque ela não humilha. A caridade não humilha. A caridade, ela reergue de uma forma doce. A caridade, ela motiva. A caridade, ela trabalha aquilo que as pessoas têm de bom, para depois de mostrar para elas o que elas têm de bom e de virtudes, de uma forma muito educativa, de uma forma muito tranquila, ajuda a mostrar para a pessoa aquilo que ela precisa trabalhar. E tão boa que a caridade, ela novamente fecha com um elogio, dizendo, você é capaz, você pode, você consegue. Então ela é doce, pessoal, ela não é humilhante. A verdadeira caridade não é aquela que humilha, não é aquela que deixa aquele que está pedindo, aquele que está num estado inferior, ficar mais humilhado ainda do que ele está. A caridade reergue, ela refaz, ela consola, ela mostra que o outro tem a sua luz, você tem a sua luz. Porque somos deuses, você é Deus. Dentro de você há uma parcela de Deus, mora uma parcela de Deus em você. Então, olha a segunda característica. Primeira, paciência. Segunda, doce benfazeja. Terceira, a caridade não é invejosa. Porque senão não seria caridade. Quarta, ela não é temerária e precipitada. Ela não é nem a base do temor e também ela não é feita de forma precipitada. Ela é no momento certo, na dose certa, naquilo que precisa. Quinta, não se enche de orgulho porque fez, eu fiz, eu faço. Né? As pessoas sem perceber, não, eu faço, eu fiz. Ela não é orgulhosa, porque é aquilo que Jesus nos ensinou, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Ninguém precisa ficar levantando bandeira que é bom, porque quem é bom não precisa levantar bandeira, mostra em exemplo. Mostra em atitude, mostra em comportamento, mostra em ação. Então ninguém precisa levantar a bandeira que faz isso, faz sopa, faz não sei o quê, faz anocolar e papapá. Ninguém precisa levantar. Ninguém precisa. Porque se levanta é porque ela é orgulhosa, né? Quem faz isso é porque é cheio de orgulho. Então já está quites com Deus. A gente fica com crédito com Deus quando a gente faz sem intenções, quando a gente faz verdadeiramente, quando a gente faz percebendo que nós somos pequenos instrumentos e que na verdade nós não fizemos nada, nós ganhamos muito mais. Porque a caridade ensina isso para a gente. A caridade nos mostra isso. Você poder fazer a caridade para alguém, você tem que agradecer aquela pessoa por ter a oportunidade de exercitar o amor. Quem está ganhando é você. E se a gente tem a compreensão disso, e passa a ter a humildade, e reconhece a nossa pequenez, a gente não nos deixamos nos exaltar pelo orgulho. Porque nós somos peças substituíveis, sim. Como Kardec era. O Kardec está lá no livro Obras Póstumas, pergunta ao Espírito de Verdade, e se eu falhar na minha missão? Nós já temos outro para colocar no teu lugar.
Então, pessoal, a gente acha que nós somos rei da cocada preta. Não sei nem se tem cocada preta. Tem a branca? Tem a preta? É queimadinha? Né? Então a gente acha que nós somos insubstituíveis. Se eu não estiver no centro, lá o centro não anda. Ah, imagina. Imagina. O centro anda tranquilamente, meu irmão. Ah, mas o tal médium, aquele médium ostensivo, se ele não for, não vai ter o trabalho. Vai ter o trabalho sim, meu irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo, que instrumento é que não falta. Instrumento é que não falta. Caridade, pessoal, para nós é uma oportunidade de reencontro com a nossa consciência. É uma oportunidade de reencontro com Deus. A gente tem que dar graças a Deus de poder ter um trabalho voluntariado, de servir, de poder ser útil, e mais do que ser útil, de ter a oportunidade de desenvolver esse sentimento através do próximo. Então ela não é orgulhosa. E todo o trabalho espiritual continua, viu? Seja aqui, se acontecer qualquer coisa, sabe o que eles vão fazer? O centro fechou, eles pegam essa estrutura espiritual e levam para outro lugar. Quando perguntarem, e lá no João de Deus, o que acontece? Vocês podem ter certeza que lá, a verdadeira espiritualidade, pega aquela estrutura, leva para outro lugar. Vai para outro lugar aquela estrutura espiritual. Vocês não se preocupam, não. Porque a espiritualidade não dá ponto sem nó. Se com Kardec, né, que era o bom senso encarnado, e que os espíritos superiores tinham um respeito enorme a Kardec, mas enorme, incomensurável. E aí, quem fazia parte desses espíritos de escola ao redor de Kardec? Sócrates, Paulo, Platão, Erasto, tinha um respeito enorme por Kardec. O Espírito de Verdade disse, se você falir, se você errar, tem outro que já está no seu lugar. Nós já temos uma segunda peça. Nós estamos falando de Kardec, que trouxe a terceira revelação. Imagina nós. A nossa pequenez. Não é? Então não vamos achar que nós somos supra-sumo, porque não somos não. A reunião anda, a coisa caminha, e a espiritualidade vai trabalhar. E trabalha, se tiver gente de boa vontade, é isso que eles querem. Regaçar as mangas e estar com vontade de pôr a mão na caridade, é isso que eles querem. Não querem doutores sábios, não. Eles querem gente de boa vontade, que tenha a humildade de servir, que tenha a humildade de amar, de tolerar, de respeitar. Que é o primeiro mandamento da doutrina espírita. Ele diz depois, a caridade não é desdenhosa, né? Ela não desfaz da pessoa, não faz com que a pessoa se sinta mais inferior e infeliz ainda. Não procura seus próprios interesses, continua Paulo. Porque aqueles que fazem a caridade procurando interesse, né? Interesse para se aparecer como os doutores da lei na época, os fariseus, e que há muitos fariseus modernos e contemporâneos que fazem para se aparecer, né? Por interesses próprios, porque tem as suas conveniências. A verdadeira caridade não tem interesse nenhum. Ela não se melindra, ela não se chateia. O que é não se melindrar? A caridade verdadeira não se chateia com a ingratidão. Porque se chatear não é caridade. Então você está buscando algo em troca. Porque Jesus recebeu muito mais ingratidão do que gratidão. Muito mais. Ela não se irrita com nada. Além de não se melindrar, ela também não se irrita. Sabe por que não se irrita? Porque eu ouço um monte de gente quando faz a caridade. Ah, mas o fulano não muda. Passa, faz tratamento, vai no centro, ou palestra, toma palestra. Ele não muda.
e se irrita com a pessoa. Isso não é caridade. Aí sai aqui do centro, tem os mesmos comportamentos lá fora, e fica julgando e apontando o dedo, o indivíduo. E irritado com o outro. Então o que é? A gente está esperando o que? Troca. Ah, então eu estou servindo, o que eu estou fazendo não está servindo de nada? O meu tempo que eu estou doando para o outro aqui, então não está servindo de nada? Hipócrita, olha para você. A caridade tem que servir para ti, para a tua mudança. Não importa se a pessoa sair daqui e continuar tendo os mesmos comportamentos, as mesmas ações, mas importa que você saia daqui e saia melhor daqui, que você mude os seus comportamentos. Porque se a gente faz isso, a gente não vai se irritar com o outro. Porque pouco importa o que o outro vai fazer com a energia que ele recebeu, pouco importa. Porque o que importa para quem ama é cuidar da sua casa mental, é cuidar das suas emoções, é dar para si o remédio que necessita, que é amor. Porque no final das contas é cada um com a sua consciência. A salvação ela é individual. Ela é individual, ela é mérito, esforço, trabalho e dedicação de cada um. Você pode participar sim, mas no final das contas, quem que responde é o próprio indivíduo. Eu não posso responder pela Isabel. E a Isabel não pode responder por mim. Mas eu posso orientar a Isabel. Só que as orientações que eu dei a Isabel, elas têm que me servir em primeiro lugar. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou dizendo a ela. O tempo que eu estou dedicando a ela, tem que servir a mim no exercício de amor. Porque aí a gente não se irrita. Porque aí a gente não se melindra. Porque aí não há orgulho, não há exaltação do orgulho. Porque eu compreendi que o maior necessitado que se encontra sou eu. Eu preciso amar. Se hoje eu me encontro aqui, eu preciso me amar. Eu preciso encontrar esse amor em mim. E preciso ser feliz com esse amor. Claro que com a minha mudança, com o meu exemplo, com o meu esforço e dedicação, talvez as pessoas possam se espelhar, mas eu não vou cobrar isso, eu não vou esperar, não vou criar expectativa com ninguém. Vou fazer a minha parte. É a minha parte. Aí as pessoas, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Você não pode mudar o outro, mas você tem condição de se mudar. E quem sabe, através da sua mudança, e do respeito e o amor que você tem pelo outro, e a oração que você emana para o outro, quem sabe, ele por si só, ele muda sem a gente precisar ficar forçando mudança, batendo de frente. Que é o que a gente costuma fazer. É cobrar a mudança das pessoas. E é o que eu disse a um amigo hoje. Qual é o nosso grau de responsabilidade e comprometimento pela nossa infelicidade? Ouço pessoas dizerem o seguinte: não suporto mais as pessoas ao meu redor. Mas a pergunta é: qual é o seu grau de comprometimento perante a sua infelicidade? Porque as pessoas, elas vão embora. As experiências não aprendidas e compreendidas, elas se tornam a se repetir. Para mostrar a você que não são as pessoas, não é o lugar, é você que precisa mudar através dessas pessoas que vivem com você. É assim que funciona. Enquanto ainda dispararmos tiros ao nosso redor, que nem doidos, insanos, querendo achar culpados, querendo achar justificativas, nós só estamos retardando e comprometendo o futuro dos nossos espíritos, nos causando infelicidade. E é assim que funciona. Quem precisa da doutrina espírita somos nós. Gostaria que viesse minha família, fulano, ciclano, ele precisa. Não, é você que precisa.
É você que precisa, para você aprender a ter paciência e a conviver com Ele, porque faz parte do teu roteiro. Faz parte do teu roteiro, camarada. Faz parte do teu aprendizado. Você não está na sua família ali ao acaso. Você não está na sua profissão ou naquele lugarzinho ao acaso, porque acaso não existe. Existe lei de ação e reação. Existe a lei da afinidade. Nós somos atraídos às circunstâncias, às experiências, pessoas e uma série de coisas. Isso se chama o magnetismo. De repente isso aconteceu comigo. Não, de repente não existe no universo. Isso já foi construído lá atrás e você só está dando continuidade agora. É uma continuidade da tua história. De repente no universo não existe. Como diz Einstein, Deus não joga dados no universo. Existe uma lei que rege tudo. Tempo, espaço, situações que rege tudo. E é uma lei perfeita, que é a lei de Deus. Então ninguém foge. Ninguém foge das suas escolhas, ninguém foge do seu passado, do seu destino, ninguém foge das suas tendências, ninguém foge. De repente tive uma depressão. Não é porque de repente você teve uma depressão, você construiu essa depressão. É isso que nos ensina a doutrina. É isso que nos ensina a caridade. Por isso que, em primeiro lugar, somos nós. Eu preciso melhorar. Se eu melhorar, o que vai acontecer? É um probleminha a menos para a espiritualidade. Porque já é uma pessoa que está um pouco mais equilibrada, que já tem bom senso, então é menos comprometimento. Então a espiritualidade pode estar atuando com aqueles que estão precisando. Por isso que tem o primeiro fator da caridade tem que começar com a gente. As pessoas não têm paciência consigo próprias, elas não conseguem esperar, não conseguem ficar sentadas. Porque não se conhecem, porque não há paciência consigo própria. As pessoas não conseguem ficar sozinhas, porque tem uma grande dificuldade. Porque ficar sozinho incomoda. Começa a passar mal. Sabe o que significa? Significa que você não é boa companhia para você. Isso é muito ruim. Então, tudo isso começa com a gente. Começa conosco. Aí ele diz assim: não suspeita mal e não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta. A caridade tudo suporta, ele diz, tudo suporta. Uma pessoa, você pode bater, a pessoa que ama muito, você pode bater nela. Ela vai apanhar, mas ela tem uma resiliência tão grande. Porque primeiro ela se ama, e ela já compreendeu que dar ódio a outra pessoa vai fazer muito mais mal a ela do que a outra pessoa. Então, quem se ama, tudo suporta. Porque o amor é resiliente. E além de ser resiliente, o amor ressignifica as coisas. O amor tudo crê. Por que o amor tudo crê? Parece uma utopia, não. Quem ama já aprendeu a semear. Ele semeia devagarzinho, ele não tem pressa de colher. Nem nele e nem nos outros. Porque quem ama tem uma sintonia com Deus. Cria uma sintonia direta com Deus, quem ama. Então tudo crê. Tudo espera. Tudo sofre. Então, olha a importância da caridade, olha a importância do amor. Suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Sofre porque ama. Sabe por que sofre? Porque queria ver o outro melhor.
mas ele aguenta, ele suporta, ele crê que aquele ser que é caro a ele, uma hora chegará nesse despertar de consciência. É igual a Santa Mônica com Santo Agostinho, né? A história do Santo Agostinho, esse grande pai da igreja, esse grande filósofo da igreja, não seria nada, não seria o que ele é, com toda a sua grandeza, Santo Agostinho, e o maior divulgador do Espiritismo, se não tivesse essa mulher ao seu lado, a mãe dele, que suportou tudo. Ela acreditava que uma hora ele iria ter esse despertar de consciência. Ela acreditava. E ela esperou, porque ela semeava, mesmo nas brincadeiras de mau gosto dele, perante o cristianismo. E ela suportava sofrendo, porque era o filho amado. E ela sofria, porque queria ver o filho bem. Mas ela soube esperar o tempo certo, o tempo que ela semeou nesse filho. Então, se o Santo Agostinho foi esse grande homem, esse grande pai da igreja, esse grande filósofo, deve-se à sua mãe. Como também nós temos ao nosso redor essa Santa Mônica. Nós temos também. Cada um de nós tem uma Santa Mônica que semeia em nós, que acredita em nós, que sofre calado, porque nos ama, porque quer nos ver feliz. Não queria nos ver no sofrimento. A gente tem essa Santa Mônica. Cada um de nós aqui tem. Que ora por nós e a gente nem imagina. Que leva a patada da gente. Leva coice. Mas ela está ali, suportando. Porque ama. Porque aquele indivíduo é caro a essa pessoa. Então suporta. Esse é o amor. Ai de nós, filhos, se nós não tivéssemos essa Santa Mônica, que muitas vezes simboliza na figura materna, outras na figura paterna, ou na avó, ou no avô, não importa. Não importa, porque ninguém está órfão do amor de Deus, ninguém está órfão da misericórdia do Criador, que nos dá uma Santa Mônica encarnada e desencarnada. Todos nós temos uma Santa Mônica encarnada e desencarnada, que guia os nossos passos, que torce pelas nossas vitórias, que fica feliz quando a gente busca um bom caminho, o caminho da consciência, da verdade, um caminho que vai nos levar a esse desenvolvimento integral do nosso ser. E aí, essa pessoa vibra, porque esse ser amado, que estava retardando a evolução, quando ele desperta, ela sabe que esse amor dá sintonia a ela ou a ele. E aí eles podem estar juntos, ligados. Isso é o amor, pessoal. Marília, Tomás Antônio de Gonzaga, no livro da Marilúcia, Inconfidência de um Inconfidente, se eu não me engano, é um romance espírita que conta a história de Tiradentes e dos inconfidentes, no mundo espiritual. Começa no mundo espiritual. A Marília, ela era já um espírito superior. Antônio Tomás de Gonzaga, um espírito devedor, um espírito cheio de imperfeições, de mazelas, que no qual foi se distanciando do seu amor, né, da Marília. O que ela fez? Ela deixou as regiões sublimes que ela já tinha o direito de vivenciar. Ela já tinha conquistado por direito, conquista do coração dela, de virtudes, de viver em mundos felizes, em mundos melhores. E pelo amor que ela tinha àquele homem, ela renuncia todo esse paraíso,
ela renuncia à felicidade para reencarnar nesse planeta escola, nesse planeta, naquela época ainda um pouco mais primitivo, para poder ajudar o seu amor a evoluir esses corações. Implantar isso em nós e naqueles que nos cercam. Que a gente possa fazer tudo com muito amor. Que tudo seja envolvido com amor. Que nas nossas profissões, que a gente faça com amor, com gratidão, agradecendo a Deus por aquele trabalho. Que com as nossas famílias, saibamos agradecer, saibamos tratá-los com amor. Porque todos esses seres que estão conosco na família, não são caros. Aí vocês podem me perguntar, mesmo aquelas relações antipáticas, espinhosas? Sim. Nós estamos com esses seres dentro da família, porque o amor adoeceu. E é dentro da família que a gente precisa acender de novo a chama sagrada desse amor. Aqui dentro desse templo, a gente aproveita da instrução que nos é passada do Evangelho. Apenas isso. A grande prática da vida, ela se encontra no nosso lar, na nossa casa e na sociedade. Aqui a gente aprende a teoria e a gente dá alguns ensaios dessa teoria aqui, através da mediunidade. Alguns pequenos ensaios. Mas os ensaios maiores e os principais e os mais importantes, pessoal, está dentro da nossa casa. Está nas nossas profissões. Está na sociedade. Porque na sociedade existem inúmeros aflitos que clamam por amor. Existem inúmeros injustiçados que clamam por amor. Que clamam por uma palavra de carinho, de conforto, de consolo, de gentileza, de um abraço, de um aperto de mão. É isso que o Cristo nos pede. Porque esse mesmo Cristo é o que ele fez quando estava encarnado para aquela sociedade hebraica. Ele amou. Ele incluiu todas as pessoas, até mesmo os doutores da lei, ele tinha ainda um respeito a esses indivíduos. E os amava também. Então que nós tenhamos nos nossos corações e possamos trazer em nossas mentes essa figura do Cristo. No pobre que se encontra no semáforo pedindo uma moeda, que possamos dar não só uma moeda, mas de repente um sorriso, um olhar, um bom dia, uma palavra amiga, ao companheiro, ao colega de profissão, que se encontra abatido. Que possamos reerguê-lo, dizendo, está tudo bem com você. E olhar nos olhos dele. Que possamos fazer isso dentro dos nossos lares. Aonde chegam as pedradas, que saibamos dar o escudo do amor, da paciência, como disse o Paulo. Que saibamos dar a gratidão. Esse é o Cristo que se mantém vivo em nossos corações. Não é o Cristo das religiões, é o Cristo que nos pede que venhamos fazer a caridade na nossa sociedade, com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos pequenos instrumentos desse amor, instrumentos da paz, que saibamos levar a mansuetude, a pacificação, que saibamos levar uma oração quando nos foge a palavra, quando nós não temos palavra de consolo, que saibamos orar por aqueles que necessitam. É isso, somente isso que o Cristo nos pede, nada mais do que isso. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.